Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a habilidade de adaptar-se a mudanças. É a habilidade de algo deformado. O que é uma coisa deformada? Uma coisa fora da sua forma original. Retornar para sua forma original. Isso seria resiliência. Se você quiser aprender um pouco mais sobre resiliência e ver um exemplo que eu dei com uma garrafa de água de plástico, volta lá no meu vídeo, dica 11, persista. Por quê? Porque para você ter persistência, você precisa de ter resiliência e adaptar-se às situações. Então, a vida, ela acontece, às vezes ela acontece assim, tudo parece que tá acontecendo de uma vez, tudo quanto é coisa ruim, não é? Não dá essa impressão? Então, vou contar aqui algumas coisas que aconteceu comigo assim no finalzinho do ano, afetando o meu começo de ano, a minha rotina, os meus planos, os meus projetos, né? Coisas que me fizeram ter que adaptar-me ou adaptar-me à situação, né? Então, no ano passado, né, finalzinho do ano, meu carro começou a dar bastante problema. Meu marido mecânico, graças a Deus, ele foi consertando. Quando foi essa semana, ele falou pra mim poder ligar pro mecânico, marcar um horário pra poder ir lá fazer coisas que ele não tem como fazer, porque não tem ferramentas, né? Então, mais uma coisa pra adicionar aí aos meus to-do list, né? Minhas coisas pra fazer. Minha máquina de secar estragou no finalzinho do ano passado também, pra gente poder consertar aí no começo do ano. Fora que tivemos que adaptar a não ter a máquina de secar. Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe, principalmente aqui no norte, no inverno, não tem como viver sem máquina de secar. Bem, agora no comecinho do ano eu marquei com uma amiga minha da gente ir no restaurante almoçar. Era o horário que eu tinha, o horário do almoço. E ela tava vindo do Cape Cod. Eu falei pra ela, ela falou comigo, né, na verdade, vamos encontrar no trem Caipira em Lowell. E aí ela me ligou falando que estava atrasada. Eu passei numa loja que eu precisava de comprar umas coisas, nem encontrei na verdade. Mas depois fui pra lá, no restaurante, reencontrei algumas pessoas que já tinham tempo que eu não reencontrava, foi bom. Mas aí ela me liga falando que tinha chegado, mas estava achando muito estranho. E ela estava no mesmo nome de rua, mas numa cidade 50 minutos do restaurante. Era o horário que eu tinha pra poder almoçar com ela, né? Depois a gente ia ficar uns 20 minutos. Eu falei pra ela, então vamos cancelar, né? Tivemos que cancelar os planos. Outra coisa que aconteceu é que eu faço investimentos na Bolsa de Valores e eu estava perdendo dinheiro no começo desse ano, gente. Eu tive um probleminha com o meu seguro de saúde que eu tinha que resolver. A minha sogra, que é uma bênção na minha vida, passou por uma cirurgia. Tudo no começo desse ano, gente. E ainda eu tive algumas noites que eu tive dificuldade de dormir. Olha só. Tudo pra desregular, desequilibrar, né? Causar problemas, me impedir mesmo de cumprir as minhas metas. Já logo assim, na primeira semana. Se você viu meu último vídeo, você sabe de 3 das minhas metas da resolução de 2025. Que a primeira é orar 30 minutos por dia, sem pular nenhum dia, nem domingo, nenhum dia, mesmo que eu vou na igreja. Por quê? Porque eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero estar orando mais por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus clientes, pelos meus ouvintes, por pessoas que eu nem conheço. Eu quero orar mais, né? E a minha segunda, que é treinar de 5 a 6 vezes por semana, né? E a minha terceira, que é comer no mínimo 90% saudável nesse ano todinho. Em nome de Jesus eu vou conseguir, porque eu quero saúde. Eu quero corpo ideal. Eu quero corpo sem nenhuma gordura extra. E mesmo em meio a todas essas lutas, essas tribulações que eu tive no começo desse ano, eu venci, eu posso dizer, eu posso celebrar, porque eu não pulei nenhum dia, eu não falhei em nada. Eu posso celebrar. Eu só tive que me adaptar. E você também pode se adaptar.
assim como for preciso. É um desafio que precisa ser enfrentado. A gente precisa se adaptar. Geralmente nós temos duas escolhas: não se adaptar, aí nós vamos reclamar, apontar o dedo, procurar culpados, ou adaptar-se, agradecer, aceitar e ser positivo, aprender com as situações e crescer com elas. Olha, o povo no Egito. Olha a diferença entre Caleb e Josué e o resto do povo. Sempre temos uma escolha. Entenda, Deus tirou o povo todo do Egito para todos entrarem na terra prometida. Mas o povo que escolheu, o povo escolheu duvidar, o povo escolheu medo, o povo escolheu murmurar, o povo escolheu idolatrar. E olha, colheram aquilo que plantaram, que é a morte no deserto. Agora Josué e Caleb, não, eles escolheram crer, eles escolheram obedecer, eles escolheram agradecer, eles escolheram agradar a Deus. E olha só, o que eles escolheram, quais foram os frutos? Eles entraram na terra prometida, quer dizer, as promessas cumpridas. Eles viveram longa vida e vida abundante. Vamos parar de dar desculpa que nós estamos passando aquilo que nós temos que passar? Vamos parar de falar que eu só estou passando por isso porque Deus quer. Vamos parar? Porque muitas das vezes não é. No caso de Jó foi, pode ser que o seu caso seja. Mas a chance é mínima, porque se você olhar, a maioria das histórias bíblicas, de todas as histórias, as nossas histórias, histórias dos nossos avós, se você analisar a sua própria história, você vai ver que muita coisa que você passou foi o fruto da sua escolha. Não foi porque Deus tinha um propósito naquela coisa. Deus, ele foi e te ajudou a sair daquela situação de alguma forma, né? Ele tá querendo te ajudar a sair da onde que você está. Olha Sansão. Olha o povo de Deus no Egito. Olha até Davi. Davi, ele escolheu não ir para a guerra. Escolheu mal. Ele ia em todas as guerras. Ele escolheu ficar. Aí, ele ficou no lugar errado, certo? Aí ele viu a pessoa. Ele viu uma mulher linda tomando banho. E ele não perguntou: essa mulher é casada? Nem quis saber. Ele foi pelo que estava no coração dele. Se apaixonou à primeira vista, em vez de ver se ela era casada ou não, se ele ia pecar ou não, ele foi, o orgulho dele de eu sou o rei, vai buscar ela, né? E aí ele se deitou com ela, teve um filho. Em vez dele falar assim, não, eu fiz errado, mas eu posso consertar? Não, ele foi, um abismo chama outro abismo, mas a gente tem a escolha. E ele foi se afundando mais no abismo, ele escolheu isso. Então, em vez dele consertar, que ele teria que passar em cima do orgulho dele, não, Davi escolheu o orgulho e ele mandou matar o esposo de Batseba. E ele não conseguiu ver qual abismo que ele estava. Então, Deus mandou o profeta lá contar uma história para ele, como se a história não fosse com ele, fosse de outra pessoa. E perguntou para ele, o que eu devo fazer com essa pessoa? E Davi falou, essa pessoa merece a morte, merece morrer. E então o profeta falou, essa pessoa é você. Aí que ele conseguiu enxergar tudo o que ele tinha feito, as escolhas que ele tinha feito. O que isso afetava, né, o marido de Batseba e a história dele. Então, às vezes nós estamos tão ocupados e é tão mais fácil achar o defeito no outro, o que o outro está fazendo de errado, o que o outro está deixando de fazer. É tão natural ver o potencial do outro e não ver o nosso. Vamos parar de olhar para o outro e vamos olhar para a gente. O que eu estou fazendo? Então, Davi escolheu depois viver com a culpa. E eu acredito que ele nunca se perdoou, porque depois a gente viu que as consequências que os filhos deles tiveram, eu acredito que foi muito maior do que a proporção de que seria só consequência do pecado dele, sabe?
Então a gente tudo tem uma escolha, pois Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, essa é a nossa autorresponsabilidade. Nós precisamos ter autorresponsabilidade de saber que nós temos uma escolha. Tanto eu como você estamos vivendo a vida que escolhemos. A gente muitas vezes se conforta com frases mentirosas e que parecem até que são verdades, que são de Deus, tipo: eu tô passando por isso no meu casamento porque Deus quer trabalhar na minha vida. Eu tô passando pela essa situação financeira é porque Deus está trabalhando na minha vida. Ou eu estou passando por isso, entendeu? É um conforto que traz pra gente pensar assim. Mas muitas das vezes nós estamos passando porque nós estamos escolhendo. É somente resultado que está passando na nossa vida, é o resultado das nossas escolhas. E nós podemos mudar. Nós podemos falar: chega. A gente pode qualquer hora decidir ir para o caminho certo. A única coisa que nós precisamos de fazer é conseguir enxergar. O problema de Davi é que ele estava tão no abismo e ele não conseguia enxergar aonde ele estava. Nós precisamos de enxergar onde nós estamos e tomar passinhos para mudar de rota. Às vezes fica parecendo até que Deus quer que a gente sofra para a gente poder aprender. Jesus, ele escolheu sofrer na cruz para nos salvar, para que a gente não precise de sofrer. Então ele levou naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Era o castigo para nos trazer a paz. Então, por que a gente nos conforta no sofrimento, falando que é a vontade de Deus? A verdade é, Sansão sofreu porque ele colheu o fruto das suas escolhas. Davi sofreu porque ele colheu o fruto das escolhas dele. E assim o povo no Egito, o povo de Israel no Egito sofreu porque ele estava colhendo as suas escolhas. E olha só, Caleb e Josué estavam nas mesmas situações, mas escolheram diferente e colheram coisas diferentes. No casamento a gente usa frases como: foi bom eu ter casado com essa pessoa porque eu sofri muito, mas pelo menos eu tive minha filha Maria, por exemplo, né? Mas provavelmente você não teria a Maria se você não tivesse casado com essa pessoa. Mas talvez você teria o José, a Beatriz ou outra Maria com uma pessoa que te amava. Eu sofri muito na minha vida por causa das minhas escolhas. Eu tenho certeza que você também sofre muito na sua vida por causa das suas escolhas. Mas eu decidi mudar. E você? Será que não está na hora? Será que você não está precisando? Não fique triste descobrindo tudo isso hoje. Ou talvez você já descobriu um tempo atrás, mas não sabe ainda como sair do buraco. Não fique triste, pelo menos você sabe. Já é o primeiro passo, saber, né? Que aí você vai poder dar os seus passinhos para poder resolver este problema. Ser autorresponsável, para você poder ser autorresponsável, primeiro você tem que saber. E você agora pode começar a dirigir a sua vida da forma certa. Se perdoe pelas decisões que você fez errado até agora, é passado. Deixa no passado. Decida o que você vai resolver hoje e siga em frente. Não viva de passado, não fica remoendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então agora, talvez com esse vídeo você conseguiu enxergar muitas coisas que você falava, que você fazia errado. Mas não fica presa nesse passado. O que você vai fazer hoje pra frente é o que vai decidir a sua vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ela fala também que Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E fala também que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, muitas vezes a gente
acreditando nas mentiras de Satanás porque é confortável e aceitando ele como pai. Sendo que o nosso pai é Deus, ele é verdade, ele é amor, ele é paz. Então, mesmo que a mentira era confortável, às vezes você acredita nas coisas que você acredita porque você sempre acreditou toda a sua vida, né? É o comum, é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo fala, as pessoas ao seu redor falam, né? Mas esse comum inconfortável, você está pagando um alto preço, admita você ou não, consciente ou inconscientemente. O nosso coração, ele procura o que é confortável, o que é comum, o que é conhecido, o que nos traz uma certeza, que a gente já sabe. Mas a Bíblia fala em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Olha, conformar, né? Lembra que eu falei sobre a palavra resiliência, né? Que ela é retomar a forma natural, né? Original. Então, não se conforme com este mundo, com o que é o comum, confortável. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou em alguns versículos do vosso entendimento. Então nós precisamos de trabalhar aqui, não vamos nos conformar com este mundo, vamos transformar a nossa mente, renovando a nossa mente, para que a gente possa provar, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Bíblia, Romanos 12:2. Então, Deus, ele é santo, perfeito, bondoso, maravilhoso. O problema está em nós, seres humanos. Se você está cansado de ter sua vida estagnada, eu vou abrir um parênteses aqui para você, tá? Depois eu vou voltar falando sobre emoções. Se você está assim, parece que você dá um passo para frente, 3 para trás, ou 5 para trás, parece que você está andando para trás. Ou talvez não, talvez você não gosta da sua vida e se sente assim sem saída, como se você estivesse andando em redor, voltando sempre para o mesmo lugar, um círculo vicioso. Talvez você está cansado da mesmice, você está cansado de tentar sozinho ou sozinha, você que não consegue adaptar com facilidade e que está pronto para mudar. Se você estiver pronto para mudar, eu estou deixando aqui o meu link na descrição do vídeo e também estou deixando o link da promoção do Projeto Resolução 2025, onde você pode virar cliente por apenas $99 e você ganha 3 sessões, tá saindo praticamente de graça. Não perca essa chance se você já está preparado. Agora voltando, né, ao nosso assunto, vou falar sobre as emoções. Você sabia que as nossas emoções são o nosso maior motivador ou desmotivador? Você sabia que as suas emoções ela pode estar no caminho da sua vida abundante como uma barreira? Será que as suas emoções estão como barreira para a sua vida abundante? Lembra que eu falei no último vídeo que nós podemos ser o nosso pior inimigo, nosso pior crítico, mesmo que nós fomos criados para ser o nosso melhor amigo e melhor aliado? Às vezes nós estamos alimentando pensamentos e sentimentos que causam ações que a gente não quer. Então a gente tem que trabalhar nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções. Em meus desafios, né, do começo desse ano que eu contei aqui para vocês, eu tive que adaptar para me vencer. E eu só consegui isso porque eu tenho andado atenta às minhas emoções e mantido elas o mais saudável possível, os meus pensamentos também.
né? À medida que os desafios iam surgindo, eu ia profetizando coisas boas. Eu ia fazendo o que estava no meu controle, profetizando soluções, e o que estava no meu controle, eu ia adaptando à medida da necessidade, gerenciando o meu tempo, as prioridades, buscando oportunidades e aprendizado no meio de tudo isso. Por exemplo, quando eu estava perdendo dinheiro, né? Eu falava, dinheiro vai e vem. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus me deu, ele também pode tirar. Né? E eu ia analisando o que eu posso fazer. Será que eu devo tirar? Será que eu devo colocar? É uma decisão minha. Depois eu não posso pôr culpa em Deus, porque eu perdi tudo se eu decidir não tirar, né? É eu que estou decidindo, né? Tendo também autorresponsabilidade. Tendo certeza que Deus é bom. Se tudo ir embora, uma hora volta dobrado, né? Não foi assim na história de Jó? Ele sofreu, perdeu tudo, depois ele foi restituído dobrado. No restaurante, lembra? Eu tinha tudo para me reclamar naquele restaurante, né? Ou brigar com a minha amiga e tal. Mas não, eu falei para ela, tá ok, isso acontece. E eu falei de verdade. E eu fui lá, eu comprei coxinha pro meu marido, só pro meu marido e pro meu filho, viu, gente? Continua o meu propósito de comer 90% saudável. Gente, e a coxinha do Trem Caipira é a melhor coxinha que eu já comi em toda a minha vida. E meu marido ficou super feliz, o Caleb ficou super feliz. E eu resisti, eu não comi uma coxinha. Vocês acreditam? 90% eu poderia ter comido uma coxinha, mas eu falei, não vou comer. E eu não comi uma, nem experimentei. Isso me fortaleceu o meu propósito. Eu me senti assim poderosa, muito bem, né? Então assim, pequenas coisinhas que fazem a diferença. Outro dia, foi domingo, eu pensei em pular minha oração. Por quê? Porque eu tinha ido no sábado dormir 4 horas da manhã com o Caleb. E quando foi no domingo, eu acordei cedo para ir para a igreja, né? Aí eu falei, eu pulo a oração de hoje, já fui na igreja, né? Aí depois o Espírito Santo me incomodou e eu orei mesmo assim de noite. Então eu não pulei um dia e nem vou pular em nome de Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus fala, seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, o que eu fiz, né? Eu cumpri um compromisso comigo mesmo, um compromisso com Deus. Deus continuaria sendo Deus, mas o que ia me afetar, né? Então, se eu tô fazendo esse compromisso, eu tô fazendo ele pra mim, porque Deus, ele continua sendo Deus de qualquer jeito e a vida de Deus é maravilhosa, né? Agora, a minha vida depende das minhas escolhas. Eu consegui lidar assim com as situações. Por quê? Porque eu venho trabalhando em mim. Eu investi em mim, continuo investindo em autoconhecimento, crescimento e etc. Como eu disse, mantendo atenta aos pensamentos e às emoções. O ano, ele só tá começando. Eu tô pronta para adaptar à medida que for precisa, ser resiliente, alcançar as minhas metas, florescer em todas as áreas da minha vida. E você? Você tá pronta? Floresça em todas as áreas da sua vida. Conte comigo e eu vou contar com você. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Abençoe outras vidas, que eles sejam muito abençoados. Em nome de Jesus, eu vou orar aqui por nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre, Pai. Em nome de Jesus, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Onde nós colocarmos as nossas mãos, Deus,
Que o Senhor possa abençoar a planta dos nossos pés. Abençoe, Deus. Deus abençoe, Senhor, cada um que está escutando esse vídeo, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa os nossos ministérios. Abençoa as nossas igrejas. Abençoa os nossos líderes. Oh, Deus, vem nos abençoar. Abençoa-nos com intimidade contigo, que nós possamos sempre ouvir a tua voz, Pai. Dar ouvido às tuas verdades apenas, Deus. Que nós não aceitemos nenhuma mentira de Satanás, nenhuma desculpa de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fortes e corajosos, como o Senhor nos chama para ser, Pai. Em nome de Jesus. E que a gente venha desfrutar de qualquer boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Que nós possamos desfrutar do que Jesus veio trazer pra gente, que é vida abundante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós, Pai. Amém.